Juventude Católica, paz e unção por parte do Espírito Santo. Eu sou Marquinhos, da Missão Adorador Fiel. E mais uma vez estamos aí voltando com o YouQuest. Queremos responder as suas perguntas. E hoje então iremos para mais uma pergunta. Faz aí sua pergunta, Jéssica. Oi, meu nome é Jéssica. Eu gostaria de saber o que a igreja diz em relação ao uso do véu na missa. Vamos lá, Jéssica, então, para responder a sua pergunta a respeito do uso do véu no santo sacrifício da missa. Se nós olharmos na história da igreja, nos seus 2000 anos, nós podemos perceber que existe uma certa influência da igreja pedir que as mulheres usem o véu e até mesmo obrigar que as mulheres possam usar o véu na missa. A última vez que a igreja se pronunciou oficialmente foi em 1917, com a edição do novo Código Canônico, quando a Santa Igreja então dizia que os homens deveriam permanecer em todos os atos litúrgicos com a cabeça descoberta e as mulheres com o véu na cabeça. Mas daí então surge a pergunta de onde é que vem a tradição da igreja a respeito do uso do véu. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2 ao versículo 16, vem dizer a este respeito, quando ele diz que é da natureza da mulher usar o véu, assim como a mulher deixa os seus cabelos crescerem, assim o apóstolo Paulo diz que é preciso que a mulher cubra a sua cabeça. Mas qual é o motivo? Para isso nós precisamos voltar um pouco na essência daquilo que é o cabelo para uma mulher. Você que é mulher que nos acompanha sabe muito bem que para você o teu cabelo é algo muito importante. Toda mulher gosta de ir no cabeleireiro, toda mulher gosta de cuidar, pentear os seus cabelos, deixá-los longos. É isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 11 do capítulo 11. Quando ele diz que é próprio da mulher, da natureza da mulher, deixar que os seus cabelos cresçam. Podemos resumir dizendo que o cabelo de uma mulher é a glória de uma mulher. Então, com um olhar espiritual, o apóstolo Paulo vem nos dizer que nos atos litúrgicos, que na presença do Senhor, é preciso que a mulher cubra a sua glória particular para que a glória de Deus se manifeste na vida de toda a igreja. Então guarde bem isso. O uso do véu vem dizer o seguinte, que é preciso você cobrir a sua glória para que a glória de Deus apareça. Com a graça de Deus, tenho ouvido muitos testemunhos de diversas jovens, de mulheres até mais velhas, que vêm dizer que com o uso do véu na missa, a sua atenção se redobrou, porque não estavam mais preocupadas com o cabelo ou com aquilo que as pessoas estavam falando para elas. Então fica o convite para você, jovem. Converse com teu pároco, com teu diretor espiritual e pergunte a respeito do uso do véu. É importante demais nós buscarmos viver uma espiritualidade mais profunda dentro do sacrifício da Santa Missa. E a comunhão de joelhos, a igreja permite? E aí, Jéssica, vamos responder então a sua pergunta acerca da comunhão de joelhos. Se nós voltássemos a um tempo atrás, antes do início do Concílio Vaticano II, nós iríamos ver que comungar de joelhos e diretamente na boca era uma prática comum na história da igreja. Mas com a reforma litúrgica feita por Paulo VI, foi colocada a opção dos fiéis poderem comungar diretamente na mão e colocarem a Sagrada Comunhão na boca. Mas de onde é que vem essa tradição, de comungar de joelhos? O porquê comungar de joelhos? Santo Agostinho dizia que antes de comer desse pão é preciso adorá-lo. Ou seja, antes de comungar do corpo do Senhor é necessário que nós o adoremos. Na carta de São Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo vem dizer que todo joelho se dobra diante do nome de Jesus. Todo joelho que está no céu, na terra ou até mesmo nos infernos. Então, se nós pararmos para pensar, é o próprio Cristo Eucarístico que está lá. Por que não nos ajoelhar? Mas aí entra, conforme o costume de cada pessoa, conforme a sua experiência de fé. Pois a igreja, em um dos seus documentos, ela diz que todo fiel leigo, ele tem o seu desejo, a forma de querer comungar, ele tem a liberdade de escolher. Porque infelizmente muitos sacerdotes acabam impedindo muitos jovens aí, até mesmo adultos, que têm o desejo de quererem comungar de joelhos. Saiba, meu querido, que você tem o direito de escolher a sua forma de comunhão. Se você quer comungar de joelhos, se você quer comungar diretamente na boca, ou se quer comungar diretamente na mão, nós temos o direito de escolher. Mas saiba que é preciso ter todo o respeito e toda a reverência a Jesus Eucarístico. Fazermos como ensina Santo Agostinho. Antes de comer deste pão, é preciso adorá-lo. Infelizmente, muitos sacerdotes aí com a teologia da libertação têm falado que a missa não é um culto de adoração. Não é somente adoração, mas é preciso que adoremos o Senhor antes de comungá-lo. Faça conforme a sua experiência de fé.
da forma que você escolher, comungue melhor o teu Senhor e faça da participação da missa algo que marque a sua vida. Um abraço, fique na paz do Senhor. Vamos então para mais uma pergunta. Pergunta aí, Maria Júlia. Meu nome é Maria Júlia e eu gostaria de saber como que Maria consegue ser virgem após o parto de Jesus. Vamos lá, Maria Júlia, então, para responder a sua pergunta a respeito da virgindade de Nossa Senhora durante e após o parto de Jesus. A Santa Igreja vem nos ensinar, através das palavras do Papa Pio XII, de que Maria, de forma admirável, ela deu luz a Nosso Senhor. Mas para isso eu quero responder a sua pergunta fazendo como Jesus, jogar algumas perguntas para vocês. Adão e Eva, eles foram criados do nada. E como é que pode ser criado algo do nada? A segunda pergunta é, Jesus, depois da sua ressurreição, ele tinha o seu corpo glorioso, mas permaneceu com o seu corpo físico. E mesmo assim, Jesus ele conseguia atravessar as portas, mesmo estando fechadas. É aquilo que nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. É com essas perguntas que nós chegamos a uma conclusão, que existe algo chamado mistério de fé, que são os mistérios de Deus. Nós não compreendemos, mas nós simplesmente acreditamos nas coisas de Deus. Assim como tantos outros mistérios, nós sabemos que Jesus nasceu de Maria Santíssima e ela permaneceu virgem. Os padres da igreja vêm nos ensinar de que, assim como a luz do sol, ela atravessa um cristal e ela não rompe aquele cristal, assim também Jesus passou por Maria Santíssima e não rompeu a sua pureza, a sua virgindade. Nós aprendemos assim de Nossa Senhora que é preciso sermos fiéis a Deus, para que mesmo sem entender tão grande mistério, Ele possa realizar em nós a sua santa vontade. Então, que você, meu querido irmão, fique na santa paz do Senhor, assim como Maria, aprenda a ser fiel diante dos mistérios de Deus e fazer a vontade do Senhor sempre. Um abraço e até mais.